Olá, bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade, propósito, lições de vida com Deus. E hoje eu quero conversar com você sobre oração e te entregar algumas lições que aprendi recentemente, ontem na verdade, então tá bem fresquinho. E eu quero te dar um contexto para você entender como que essas lições surgiram, porque não foi do absoluto nada, e talvez te ajudar aí com a tua vida de oração, com a tua vida com Deus, tá bom? Na segunda-feira, meu marido e eu decidimos concretar uma parte do nosso quintal, fazer uma reforma pontual, coisas poucas ali. E eu queria também rebocar o meu canteiro de flores que estava só no tijolo. Com a ajuda do meu irmão, né, via WhatsApp, ele é pedreiro, a gente conseguiu, deu certo, mas esse não é o ponto. O que que aconteceu? Como a gente estava engajado nessa obra, eu decidi desativar um alarme que eu tenho, um alarme de oração, das 4h06, 16h06 da tarde, que eu tenho no celular, aquele momento que eu paro tudo para fazer a oração. Claro que eu tenho oração, né, pela manhã e pela noite, aquelas orações protocolo, digamos assim, de agradecimento pela comida e tudo mais, de agradecimento pelo dia, mas eu tenho o hábito de orar pela tarde nesse momento, nesse horário específico. Não me pergunte por quê, mas é esse horário. 16h06 tem um alarme lá. Como a gente estava nessa obra, né, fazendo essa reforma, eu decidi desligar para não ter essas interrupções, digamos assim. Seria mais prático para a gente terminar mais rápido. A reforma deu certo, deu tudo ok. E eu passei esse tempo sem a oração e também sem ter a minha rotina, que normalmente eu tenho, de devocional, de leitura bíblica. E eu acho que a primeira lição já está embutida, na verdade, só nesse contexto, que é nem sempre a gente para com as disciplinas espirituais, a gente para de orar, de ler a Bíblia por motivos pecaminosos. Às vezes por causa da rotina, por coisas lícitas, por coisas boas, até porque eu estava ajudando meu marido, né? Então era uma coisa, era um motivo justo, mas ainda assim isso me fez parar de orar. Então nem sempre aquilo que compromete a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, de leitura bíblica, são coisas nitidamente pecaminosas. Às vezes coisas permitidas podem nos afastar de Deus. Então já começa daí. A segunda coisa é que o resultado disso vem muito rápido. Quando você para de orar, para de ler, parece que não, mas a sua vida começa a entrar em desequilíbrio. Você começa a ficar ansioso, você começa a ficar vulnerável às seduções da vida, às seduções do inimigo. Você começa a ficar espiritualmente enfraquecido, sim, mas emocionalmente vulnerável. Então é mais suscetível que você caia em algumas coisas como ansiedade, estresse, esse desequilíbrio, essa desordem mesmo, essa falta de domínio próprio também. E o resultado para mim ficou gritante ontem. Ontem pela manhã, quando eu acordei, fui fazer a higiene pessoal. Enquanto eu escovava o dente, eu percebi que eu estava super acelerada, com a mente acelerada, e já começando o dia ansiosa. Enquanto escovava, eu pensei, meu Deus, não é nem 7 horas da manhã. Isso era 6 horas, que é o horário que eu acordo. E eu pensei, não é nem 7 horas da manhã, eu já estou ansiosa, assim, com a mente acelerada assim, e continuei escovando. Em seguida veio aquele insight do espírito, aquela voz que você sabe qual é, e falou pra mim assim: você tá ansiosa porque você parou de orar. Volte a orar. Engraçado porque na noite anterior eu reativei o alarme e pensei, meu Deus, eu preciso voltar a orar. Só que eu ativei, não foi com pretensão sincera de voltar a orar. Confesso, estou sendo vulnerável, não foi. Eu ativei por ativar, mas não veio aquela sede, aquela coisa de oração, sabe? Aquela vontade mesmo. Eu ativei, ficou lá, e em seguida, na manhã, o Espírito Santo falou isso: volte a orar, volte a orar. Então, a primeira lição, né, a segunda, na verdade, porque a primeira foi lá no contexto, a segunda lição é que a maioria dos conflitos internos que a gente vive acontecem porque a gente parou de fazer o básico, que é orar e ler a palavra. Principalmente a oração, porque a oração, ela é, pelo menos para mim, um momento de respiro da nossa alma, um momento de respiro do nosso espírito. É, de fato, um momento de conversa, de comunhão com Deus, de fortalecimento espiritual, mas é também um momento que você para tudo. É um momento que você silencia tudo que está acontecendo dentro de você ou expõe tudo isso para fora, e isso acaba aliviando o teu fardo, aliviando a pressão do dia, sabe? Pelo menos para mim isso acontece. Quando eu paro tudo naquele momento ali das 16h06 e vou orar, eu sinto que a carga que eu tava do dia, naquele momento eu deixo aos pés de Cristo, eu deixo aos pés da cruz, eu falo com Deus e alivia a minha alma. Então, para mim, era esse momento de respiro. Como eu não estava tendo, tudo estava me sufocando, tudo estava vindo e ficando, e não tinha transbordar, não tinha escape. Eu não estava colocando para fora, então estava só vindo, acumulando, acumulando, acumulando. Então, a minha alma nitidamente estava sobrecarregada. Então, a oração é, de fato, um momento de comunhão com Deus, é um momento que você tem ali para alimentar a tua espiritualidade, a intimidade com Deus, mas ela também é um momento de descarga da tua alma, para você aliviar a pressão da tua alma. Paulo fala lá em Filipenses, olha, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Então, só o fato de você parar para conversar com Deus já traz um alívio, porque você coloca para fora tudo aquilo que está pressionando a sua alma, seja de estresse, seja de problema, seja lá o que for. Quando você para e ora, você substitui. Você substitui, esse é o ponto.
A oração, ela traz pra gente essa substituição de fardo. É quando você traz o seu fardo pesado, deixa aos pés de Cristo e pega o fardo dele que é leve. E ontem eu fiz isso. Quando deu o alarme das 16h06, eu parei tudo que eu estava fazendo, que eram coisas boas, permitidas, inclusive, e fui conversar com Deus e coloquei tudo para fora, tudo que estava me deixando ansiosa, tudo que estava me deixando triste, tudo que estava me abatendo a minha alma, eu deixei lá. Conversei com meu pai e o alívio ele veio em seguida. Então, às vezes a gente está sobrecarregado justamente porque parou de conversar com Deus, de levar aos pés dele aquilo que está nos afligindo, aquilo que está corroendo a nossa alma, que está pesando, que está deixando a gente sobrecarregado. Então, talvez o peso que você está sentindo, essa sobrecarga e essa aflição de alma, venha justamente do fato de você ter parado de conversar com Deus, de você ter parado de orar, de você ter parado de ter esse respiro, porque é justamente nesse respiro de oração que vem essa troca de fardo. Quando Deus substitui a nossa ansiedade pela paz dele, porque Paulo escrevendo lá no Filipenses, ele fala: não vivam preocupados, em vez disso orem, e o resultado dessa troca é justamente receber a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Então, talvez a nossa falta de paz e essa aceleração de mente, que era o que eu estava, venha dessa falta de comunhão, dessa falta de pausar tudo o que está fazendo e levar para Deus em oração e conversar com Deus e respirar e trocar o fardo. Agora, a última lição que eu quero lhe entregar é justamente o porquê que a gente para de orar. Porque a gente não para de orar simplesmente porque não quer mais conversar com Deus. A gente para de orar porque, em primeiro lugar, a gente entendeu que a oração é algo penoso, é algo de sacrifício, é algo obrigatório. O simples fato da gente chamar a oração de disciplina espiritual, essa palavrinha disciplina, ela desperta em nós o entendimento, o nosso cérebro ativa o entendimento de que é algo obrigatório, de que é algo sacrificial no sentido de ser difícil de fazer. Então a gente faz, mas faz por uma obrigação e não pelo prazer de conversar com Deus. Então, se a gente trocar, fizer o exercício simples de trocar a palavra disciplina por hábito, a gente tem uma nova visão sobre a oração. Não se torna mais algo sacrificial, algo obrigatório, se torna um hábito, um encontro, porque é isso que a oração deve ser, um encontro, o seu encontro com seu Pai. Então imagine que a oração é um cafezinho da tarde que você toma com Deus. Todos os dias você tem esse encontro com Deus e não essa disciplina, essa obrigação. A oração é para ser um encontro, o tempo que você passa conversando com o seu Pai. Então, a partir de agora, você não vai falar mais disciplina espiritual. A oração não é uma disciplina. A oração é um hábito que a gente desenvolve de conversar com Deus. A oração é o hábito de falar com Deus. Então, essa simples mudança de mentalidade já muda a forma como a gente se relaciona com Deus, porque a gente para de pensar que é uma obrigação e começa a entender que é um hábito de encontrar o meu Pai no momento do dia. Você não precisa ter o horário específico igual ao meu, né, das 16h06, mas ter esse momento do encontro é suficiente. É esse o princípio que eu quero que você aplique. O momento do encontro, o momento do hábito que você constrói, ao invés de ser uma disciplina que dá essa ideia de peso, de coisa difícil de fazer. Então, as lições que eu quero te entregar são justamente essas. A primeira e mais importante, volte a orar. Você não precisa fazer orações eloquentes, sabe? Com palavras difíceis, você precisa conversar com Deus. Se você está sobrecarregada, sempre que você estiver sobrecarregada, um dos motivos principais, você pode olhar, é que você parou de orar, você negligenciou a oração. Então, volte a orar, porque é isso que vai trazer de volta a sua paz e vai recalibrar as suas emoções, o seu espírito. E em segundo lugar, muda essa palavrinha. Não chama mais a oração de disciplina, chama de hábito e põe isso na tua mente. Você está construindo o hábito de orar. Você está construindo o hábito de falar com Deus, ok? Oração é um encontro. Então é um hábito de encontrar o seu Pai. Só mais uma coisa que eu acabei esquecendo e agora eu lembrei, eu quero, só para encerrar o vídeo, tá? É que a oração, ela não é uma opção. Ela é uma necessidade na vida do cristão, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo. Nesse tempo de fim de tempo, sabe? Porque eu acredito, talvez você não, mas independente da sua crença, da forma como você crê, eu acredito que a gente já está vivendo os últimos dias da igreja na Terra, já está se cumprindo o Apocalipse, sim, a gente está no meio dele, e que, naturalmente, Paulo escreve a respeito disso, Jesus também fala, que nos últimos tempos as coisas ficariam mais difíceis. E sem oração é impossível. Então Pedro deixa para a gente uma instrução muito específica sobre oração. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Isso significa o quê? Essa palavrinha disciplinados aqui, ela vem no sentido de quê? Não pare de orar. Tenha disciplina, se mantenha, tenha foco nas suas orações. Então é não negligenciar, não negociar, sabe? E ainda que falhe, como eu falhei, você pode ter falhado ou vai falhar, porque a gente é humano, né? A gente é suscetível ao erro, retomar. Essa retomada, sabe? Esse voltar ao eixo, porque a oração, ela é uma arma de guerra. A oração, ela é vital. Ela é vital na vida do crente. O crente sem oração não é um crente. O crente que não ora não é um crente, não é um cristão de verdade. A oração é necessária, tá? Então volte a orar e transforme a oração num hábito na sua vida, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.